Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Qual será o futuro dos recursos hídricos do nosso país? Apesar da crise, cada brasileiro ainda consome 166,3 litros de água por dia. Em São Paulo e em muitas cidades do interior, os consumidores até que aprenderam a economizar. Mas ainda existe muito desperdício em casa, na rede de distribuição. Hoje a gente entrevista um parlamentar que viu o sistema Cantareira, protagonista dessa situação tão grave, nascer. E por falar em nascimento, Álvaro Fraga nasceu em Jaú, na região central do estado. Um advogado que escolheu o caminho do saneamento básico, do meio ambiente. Nas cidades pequenininhas, este trabalho fez uma grande diferença. Fraga foi deputado por 2 vezes aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. Obrigado é uma honra. Obrigado a vocês, agradeço muito estar aqui com vocês. Eu conheço bem Jaú, morei por 10 anos lá. Como é que foi essa infância na região central aí do estado? Você morou no Jaú? No Jaú, no Jaú com H. É, na Terra Roxa. Uma cidade maravilhosa. Eu nasci lá em Jaú, vivi lá até os meus 7 anos de idade. Depois, por questões de família, meu pai foi trabalhar em Presidente Epitácio, fim da linha da Sorocabana, Barranca do Rio. E lá fomos nós. Minha mãe, meu pai, eu mais velho com 7 anos e mais 3 irmãos. Santana Epitácio naquela época, Porto Epitácio naquela época, Presidente Epitácio, porque o pessoal não gosta que fale Porto Epitácio. Ah, é? É, cidade de Presidente Epitácio. Então não vamos levar bronca, vamos falar certinho. Não, Presidente Epitácio. Naquela época, era sertão bravo. As casas eram de tábua, de madeira pintada. O chuveiro era o chuveiro Tiradentes. Você enchia um latão de água que tirava do poço, fervia no fogão a lenha, punha num latão, puxava na corda, prendia o latão aqui, abria, tomava banho, depois se enxugava. Um bom jeito de economizar, já que a gente vai falar de água depois, hein? É. E a luz apagava às 10 da noite. E a minha mãe foi ser professora lá nesse sertão e levou o piano dela para lá, porque ela era professora de piano também. E à noite, em casa, quantas vezes naquela casa de tábua, minha mãe tocando piano, meu pai cantando, e lá fora você via um monte de gente sentada. Não que não fossem convidados para entrar, tinham respeito, não queriam entrar, e ficavam assistindo. Ficavam ouvindo. Às vezes o padre ia lá, cantava. Essa é uma cena que marcou o senhor? Bucólica no sertão. Aí meu pai falece em 52, minha mãe viúva, com 4 filhos, eu mais velho com 9. Oxe. Voltamos para Jaú. Fomos ficar na fazenda da minha avó e das irmãs, que era em Itapuí, antiga Bica de Pedra, ali pertinho na Terra Roxa também pertinho de Bariri, a terra do nosso Tonka, Falsetti, que aqui já entrevistou, foi já entrevistado. E ali nós ficamos enquanto minha mãe veio para São Paulo procurar escola para lecionar, e viemos todos para cá, junto com as minhas tias solteiras ou viúvas, moramos numa espécie de uma república para poder manter a vida e começar a vida novamente com muita fé em Deus e com muita esperança. E aqui crescemos. Aqui fui estudar no Colégio São Luís, por bolsa, porque a minha mãe sempre dizia, Deus fecha uma porta e abre 100. Com o falecimento do meu pai foi uma escuridão. Mas logo, logo começaram as coisas a acontecer. Pude estudar no Colégio São Luís. Ela não deixou essa música ficar triste, né? Não, ela tocou. Verdade, foi uma guerreira a vida toda. Ela fazia questão dessa educação? Fazia. Ela achava de qualidade. E ela fez esforços terríveis. Eu fui estudar no Colégio São Luís com os padres jesuítas, que até hoje eu agradeço muito. O pouco que eu tive de formação religiosa, humanística, fora do lar, eu devo a esses jesuítas, esses educadores de primeira linha. Tem os seus problemas, os seus defeitos, mas todos nós os temos. Mas com eles eu aprendi muita coisa. E daí fui para o colégio interno, chamado seminário, também com bolsa de estudo, lá em Nova Friburgo, no Anchietano. E minha mãe dizia, meu filho, mesmo que você não tenha vocação para padre, estude, porque você vai sair de lá com uma cultura muito grande. E se você amanhã não tiver vocação, eles mesmos vão dizer, olha, não é aqui o seu caminho. Mas você vai voltar com um fundo de cultura muito grande.
Eu respeitei a minha mãe até um certo ponto, mas a disciplina era até muito grande. A firmeza era muito grande. E ali é vocacionado. Tem vocação, vai. Não tem vocação, você não consegue. E o senhor tinha ou não tinha? Não tinha. Para ser padre, não. Eu fiquei lá quase um ano e retornei para cá. Aí, continuei meus estudos e tal, e arrumei meu primeiro emprego. Olha, é verdade que o senhor veio até aqui à Assembleia bem antes de ser deputado? Eu comecei como office boy na Companhia Nacional de Estamparia, ali na Rua da Consolação, em frente à biblioteca. E me chamavam de auxiliar de caixa, porque eu era obrigado a usar terno naquela época, então não era office boy, era auxiliar de caixa. Mas no fundo era office boy. E ali estudava contabilidade à noite, trabalhava na Companhia Nacional de Estamparia, com muita alegria. Eu era feliz e sabia. E muito também feliz, com 20, muito feliz, muito 20 feliz, anos. Muito feliz. Aí minha mãe, preocupada, não sei se eu posso continuar nessa prosa. Pode. Saudosismo danado. A minha mãe preocupada comigo, sempre preocupada comigo, e vendo que eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, estava emagrecendo, as orelhas estavam ficando maior que o normal. A minha mãe, preocupada comigo, falou com um parente nosso, meu primo, que chamava de tio, Lourenço Nelson de Almeida Prado, primo dela, primo irmão dela por lado dos Paula Leite, que era funcionário da Assembleia. E ele, através da dona Ieda, que é uma funcionária já aposentada, mas é o símbolo desta casa, uma mulher maravilhosa, dona Ieda falou com dona Conceição e preparou o terreno para minha mãe vir falar com dona Conceição da Costa Neves, a grande deputada. E veio e trouxe uma toalha de Padre Bento Dias Pacheco, que já tinha falecido há muitos anos, mas que era tio, avô de minha mãe, que foi o que cuidou do sanatório Pirapitingui, aqui em Itu, dos leprosos, e que morreu velhinho já. Minha mãe trouxe uma toalha de linho e deu de presente para a dona Conceição e me pediu um emprego público. Por favor. Dona Conceição falou para ela, faz muito tempo que eu estava esperando que essa família me fizesse um pedido. Eu vou arrumar o que eu tiver de melhor. Minha mãe não me falou nada, não estava sabendo de nada. E daí Dona Ieda, através do pedido do meu primo, conversou com Dona Conceição, e Dona Conceição gostava muito da Dona Ieda, admirava muito a Dona Ieda, como todos. E ela me arrumou aquilo que era de melhor na época, que é oficial legislativo. O salário era tão bom, a gente trabalhava de manhã até à tarde aqui na Assembleia na época. O meu número de matrícula é 1027. Olha, nunca esqueceu. Você vê como eu sou antigo. A Assembleia era uma pequena casa. Mas eram salários muito bons na época. E eu pude, no primeiro salário meu, comprar uma cozinha completa para minha mãe, cozinha simples. Ela merecia. Ainda bem que o senhor lembrou de dar um presente para ela. E um linóleo para a cozinha para deixar a casa, mas paguei à vista e sobraram os trocados. E qual foi a primeira impressão do senhor quando chegou aqui tão novo, num cargo também que o senhor não conhecia? Eu fiquei muito preocupado e fui trabalhar na seção de auxílio e subvenções. Eu fiquei muito preocupado porque a dona Conceição me chamou e disse... me explicou uma série de coisas e o respeito que se teria que ter com os parlamentares. Sim. E havia na casa um respeito muito, não medo, respeito tanto do deputado para com o funcionário, como do funcionário para com o deputado. Não era medo, era respeito. E eu tive a felicidade, por que eu me assustei que eu estou te falando, Viana? Porque eu cheguei aqui onde tinha oradores da capacidade de Padre Godinho, Américo Marco Antônio, Cid Franco, Roberto Cardoso Alves, Conceição da Costa Neves, e por aí afora, Araripe Serpa, Jacó Pedro Carolo, e por aí afora, Onofre Gozuen, cada um ao seu estilo. Só de ouvir eles conversando já era uma aula. A Assembleia parava nos grandes debates. Hilário Torlone, e aí afora, não quero citar mais, porque eu tenho medo de esquecer alguns que foram excelentes. Então, você ficava numa responsabilidade terrível de trabalhar. E naquele tempo, o oficial legislativo era designado, porque o deputado, quando vinha para cá, ele não trazia ninguém, nem sala ele tinha, mas eram biombos, com várias cadeirinhas, lá na Assembleia, no Parque Dom Pedro II, na Assembleia Velha. As bancadas eram os biombos, as comissões eram uns cercados, dessa altura mais ou menos, um tablado, onde se reuniam as comissões. Então, os oficiais legislativos, às vezes um deputado estava precisando de um funcionário, desde redigir carta, até preparar discurso para ele, porque ele não tinha, ele solicitava ao presidente da casa que designava um oficial legislativo. Olha! Então, ao mesmo tempo que era tenebroso, eu tive a oportunidade de trabalhar pouquinho com uns ou mais com outros, com vários deputados. E em funções Aloysio muito novas, Nunes Ferreira, né? pai do Aloysio, hoje senador, pude trabalhar com ele, uma temporada, um homem muito culto, de uma
de uma perspicácia, de um raciocínio rápido, exigente, muito exigente. Trabalhei com ele uma temporada em algum trabalho. Trabalhei com vários deputados, assim, 60 dias, 40 dias, que era o papel do oficial legislativo. Isso foi um aprendizado muito grande para mim. Eu imagino. Em 68, estou eu aqui trabalhando, era governo Sodré. Deixa eu só fazer uma perguntinha, antes Sim. do senhor continuar. Quando o senhor estava aqui aprendendo com esses deputados que sabiam tanto, o senhor se interessava, assim, parava para ouvir o que eles falavam, se interessava pela política, passava pela cabeça um dia eu que vou subir nessa tribuna? Nesse ponto, não, mas que me passava pela cabeça quão nobre e quão importante é uma missão parlamentar, é um mandato, isso sim. Isso passava sempre, porque eu ouvia, desde o absurdo, mas era nessa Casa de Leis. Desde o absurdo de um momento de emoção, ou de um momento de falta de alguma cultura, de alguns parlamentares, mas no todo, você aprendia e tinha um aprendizado, isso me despertava. A importância da ressonância, da Casa de Leis, da voz do povo, da instituição como um todo. E quanta coisa mudava por posições, por determinadas situações de comando, de lideranças e de relacionamento com o governo. Isso fascinava. Sim, isso me fascinava. Mas ser um dia deputado, eu não alcançava nesse ponto. Não chegava. Seria um pouco de ousadia minha dizer, não. E também eu era preocupado com outras coisas da vida, né? E também casei muito moço, tinha 22 anos quando eu fiz boda de ouros agora dia 6 de março, com a mesma mulher. Já viu o anel aqui? Está aqui, ó, boda de ouro, de prata, de ouro, e 3 aqui são os 3 netos, e os 3 filhos e os 3 netos são aqui. E eu casei muito moço. Então a vida direcionou para o outro lado, estudar à noite e tal. Aí que eu chego em 68. O que aconteceu em 68? Era presidente da Assembleia, o deputado Nelson Pereira, excelente homem de uma integridade, de uma seriedade. E o professor Eduardo Yassuda, que deve ter uma estátua em praça pública colocada para esse homem, que eu vou chegar por quê. Engenheiro sanitarista Eduardo Riomé Yassuda, lá da terra do Geraldo, de Pindamonhangaba. Ele precisava espelhar-se um pouco, não é crítica ao nosso governador, é um alerta. O Sodré foi buscá-lo, foi pedir para a mãe do Yassuda na época, em Pindamonhangaba, por dobrar o Yassuda, para o Yassuda aceitar ser secretário de obras. Esse engenheiro sanitarista, um homem de uma capacidade vastíssima, que junto com outros que ele trouxe, como Haroldo Schessler na Comasp, Benoit de Almeida Vitoretti no DRE, Renato Della Tonha, Abrão Failzimber, enfim, Otacílio Alves Caldeira, Mitu Minami, uma série de homens, Joel Renault, que depois chegou até a ser presidente da Petrobras, presidente da Vale, esses homens todos, Garcês, professor de hidráulica, Walter Lezer, médico sanitarista, que foi secretário de saúde, que deu um apoio maciço nessa época, mas volta ao começo da linha. Eu fui comissionado na Secretaria de Obras, a pedido do Yassuda, ao Nelson Pereira, e ele me escolheu e me enviou à Secretaria de Obras para eu fazer a ligação entre Secretaria de Obras e Assembleia aos deputados da época, porque iam ser criadas as empresas, a Comasp, o FESB, o CETESB, que era laboratório, viraria empresa. O embrião estava começando para o início das obras do Sistema Cantareira, que era, à época, a única solução de buscar novos mananciais. Que já existia uma crise. Já existia uma crise. Para você saber como a crise era enorme, primeiro, hidrante, não tinha em São Paulo o marcador, o hidrômetro, o marcador de esgoto. Não tinha de água. A rede de esgoto era precaríssima. A falta de mananciais, a falta d'água era tão grande na Baixada Santista, que chegou-se ao ponto, se eu estiver dizendo absurdo, pesquise os jornais da época, esse negócio de salgar, de salinizar a água e buscar no Vale do Ribeira, bombear, tudo isso está na prateleira desde essa época. Antes da década de 70. Não é novidade, 68 é quando eu fui para lá. Tudo isso já estava. Chegou-se ao absurdo de se pensar na ideia, e era uma ideia de engenharia, de se rebocar grandes blocos de gelos que estavam soltos aqui no oceano, trazê-los para próximo ao litoral e tratar essa água para abastecer o litoral. Porque faltava Faltava água. E não tinha onde buscar. Para amanhã, porque obras de saneamento são obras demoradas. Tudo a longo prazo. Tudo a longo prazo. Por isso que a inércia governamental chegou a esse ponto que chegou. Eu vou voltar mais à frente. Tá. Eu fui para lá para ajudar esses grandes homens a comandarem a criação da Comasp, que iria
poder captar o dinheiro de fora como empresa. Comasp é hoje a Sabesp. Naquele tempo, Comasp era a Companhia Metropolitana de Água de São Paulo. Tá. Depois virou Sabesp. Depois virou Sabesp, que se expandiu para o interior todo. Mas, ô deputado, como é que era essa relação? O que o senhor tinha que fazer? Eu tinha que fazer um relacionamento entre qual era a proposta do governo, da criação, e fornecer informações detalhadas aos deputados, municiá-los com informações, levá-los a conhecer onde seriam as obras do Cantareira, para se formar todo um juízo de valor, não para mudar pensamentos. Mas a criação dependia de lei? Dependia de aprovação, de assembleias e coisas, dependia daqui. E também do apoio indispensável dos parlamentares. Deputado, deixa o senhor terminar, ou pelo menos continuar essa história no próximo bloco, que eu preciso chamar um intervalinho. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já.